Olá, graça e paz. Gênesis 39, de 1 a 4, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Olha o que o texto diz aqui: um escravo, numa terra estrangeira, mas sendo um homem próspero. Então, olha, se você quer desfrutar de vida abundante, ter uma vida cristã, você precisa entender a prosperidade como bênção. Prosperidade não se trata apenas de ter dinheiro, de ter bens, de ter coisas. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando aqui de um escravo, amém? Um homem que tinha aliança com Deus, que tinha promessas de Deus, mas que estava escravo. Ele não era escravo, ele estava escravo. A Bíblia diz que esse homem era próspero e define a prosperidade que tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. A prosperidade de José era a bênção de Deus e a presença de Deus com ele. Você precisa entender isso, amém? Prosperidade é qualidade ou estado daquele que é próspero, venturoso, afortunado, feliz. Alguém intrépido, arrojado, que não tem medo de perder. Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque muita gente pensa aí que prosperidade é você ter carro, é você ter casa, é você ter dinheiro. Tem gente, irmãos, que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, nós precisamos começar a entender a prosperidade bíblica diferente do que ter posses. Amém? Então, vemos, portanto, que nem mesmo das definições da palavra prosperidade, ela está restrita à posse de bens materiais, mas conota um estado de vida no qual o homem tem abundância, suprimento, aquilo de que precisa para ser bem-sucedido e feliz. Se você tiver o que você precisa para ser bem-sucedido e feliz, você, segundo a Bíblia, é uma pessoa próspera. Amém? E se você quiser desfrutar da vida abundante, se você quiser entender a vida cristã, você precisa ver a prosperidade como bênção. Tem gente que diz assim: eu não creio nesse negócio de prosperidade, não. Passa 6 dias trabalhando, não tem tempo de congregar, não tem tempo de ir para a igreja. O problema é esse. Outras pessoas que dizem que não querem prosperidade e tem 7 dias na semana, ele passa 6 se acabando de trabalhar. E diz assim: pastor, porque se eu não trabalhar, eu não pago minhas contas. Não, amados, nós temos que trabalhar, mas nós precisamos entender que Deus nos prosperou em Cristo Jesus. Deus nos deu a prosperidade bíblica, uma prosperidade que transcende e que ela é definida pelas necessidades supridas. Amém? Cristo, quando nos redimiu, ele nos redimiu da maldição da lei. E a maldição da lei, está lá em Deuteronômio capítulo 28, dos versos 15 ao 68, ela mostra que 3 áreas consequentes da maldição da lei: morte espiritual, enfermidade, pobreza. É claro que quando Cristo nos redimiu, ele nos redimiu para nós estarmos vivos espiritualmente e vivemos uma vida no Espírito, andarmos em saúde, como eu já falei aqui, e também sermos livres da miséria, sermos livres da pobreza e andarmos em prosperidade. Amém? Então, é importante nós atentarmos para isso. Porque, olha, ter uma vida de necessidades e de pobreza não é uma bênção, não. Amém? Isso não é bênção, não. O que é bênção? Bênção é nós termos nossas necessidades supridas. É no nosso trabalho nós vemos Deus nos abençoando, nos ajudando, nos dando favor e nós prosperando. Amém? Então, a palavra de Deus, ela mostra que Cristo nos resgatou ou nos redimiu da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldito em nosso lugar,
porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o versículo 14 diz que ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então existia uma promessa sobre Abraão, existia uma bênção sobre Abraão, e nós vemos, pelo menos em 3 momentos na vida de Abraão, nos quais Deus disse alguma coisa que iria abençoar Abraão e seus descendentes. De tabela, nós, os que somos da fé. Primeiro, ele disse, em Gênesis capítulo 12, vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu e saiu, peregrinando. Deus o abençoou. Amém? Então, ele disse, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer teu nome, vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 8, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Crente, irmãos, não é uma religião. Crente significa aquele que crê. Abraão crê em Deus, ele foi declarado crente. Eu e você, quando cremos em Deus, nós somos declarados crentes. Amém? E a bênção de Abraão, ela é depositada também sobre nós. Então, é importante nós entendermos essa bênção, porque os patriarcas, eles foram muito abençoados, irmão. Isaac, filho de Abraão, que tinha as promessas, lá em Gênesis capítulo 17, do verso 2 ao 19, mostra que Deus faz uma aliança também com Isaac por causa de Abraão. E Isaac prosperou muito. Isaac teve muitas respostas de oração. Amém? Isaac fez coisas espetaculares. Então, nós precisamos entender que a prosperidade é também uma bênção de Deus para a vida de todo aquele que crê. Eu volto a falar aqui, 3 João, versículo 2. Amados, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Agora, prosperidade não é o que as pessoas pensam por aí, você ter 3 carros, 4 casas. Isso não é prosperidade, irmãos. Amém? A prosperidade bíblica é você ser suprido, é você ser abençoado, é você colocar a sua mão e ver aquilo ali prosperar. José, no Egito, é um exemplo. Um escravo que não tinha direito a nada, mas a Bíblia diz que José era um varão próspero. Por que ele era próspero? Porque ele tinha promessas de Deus. Ele tinha a palavra de Deus. Os seus irmãos, com raiva dele, iam matá-lo, mas venderam ele como escravo para uma caravana de midianitas, e Potifar o comprou dessa caravana, e ele viu que Deus abençoava tudo que aquele homem fazia. Irmãos, o homem foi assediado pela mulher do seu senhor, ele não deitou com ela e foi injustamente preso. E na prisão, a Bíblia diz, José era próspero. O carcereiro viu, assim como Potifar viu, o carcereiro também viu a prosperidade na vida de José. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E o carcereiro deixou todos os presos ao cuidado dele. E chegou um tempo, irmãos, que o faraó teve um sonho. E o copeiro lembrou de José 2 anos depois, e José foi diante do faraó. E o faraó viu que o Espírito de Deus estava em José. E ele disse, você vai ser o governador de todo o Egito e vai administrar os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez. Irmãos, José foi bem sucedido em toda a sua vida. Por quê? Porque ele era homem próspero. Ele tinha palavra de Deus, ele tinha promessa de Deus, ele era fiel a Deus. E eu e você precisamos entender isso. Não é a nossa situação temporal que nos faz prósperos, mas é termos palavras de Deus, termos promessas de Deus e sermos fiéis a Deus. Amém? Então, vida cristã, você precisa ver a prosperidade como uma bênção. E bênção para você ser bênção na vida de outras pessoas, para você abençoar as pessoas, para você ajudar as pessoas, para você pagar comida para as pessoas, para você levar as pessoas para viajar com você,
você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ter para dar, você vai ter para emprestar e não pedir emprestado. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.